Fala pessoal, beleza? A gente estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje vamos ver japonês aplicado para artes marciais. Então fiquem ligados e segue a vinheta! Bom pessoal, estamos aqui no nosso slide, o primeiro slide aqui japonês para artes marciais. Vamos ver então alguns vocabulários voltados para artes marciais japonesas, Então vamos iniciar com o próximo slide que vai falar o que de fato são essas artes marciais japonesas. Algumas que eu listei aqui que são as mais comuns, É o judô, o karatê, o kendo, kyudo e sumo. Bom, antes de mais nada, a gente vai ver mais vocabulários em relação ao judô e ao karatê, por serem os mais comuns, mas saibam que existe o kendo, que é a arte de luta com espadas, o kyudo, que é com arco, e o sumo, que é meio que o wrestling japonês, Você tem que empurrar o oponente e colocá-lo para fora do círculo. Vamos então também notar aqui, que temos algumas variações na escrita do japonês. Não se preocupe, a gente vai ver isso direitinho quando chegarmos lá no karatê. Então, vamos começar agora com o judô, que eu acho que talvez seja a arte marcial japonesa mais popular no Brasil. Acho que todo mundo já chegou a praticar ou conhece alguém que praticou o judô. O problema é que geralmente quando as pessoas praticam o judô é na infância e ela geralmente não tem uma noção da totalidade do judô, visto que muitas de suas técnicas são proibidas antes dos 15 anos, ou então por ser em escola, muitas vezes a pessoa tem escolinha e tal, e não dá continuidade ao seu treino de judô, então muitas vezes o conhecimento genérico do judô que temos por aí é bastante fragmentado ou até mesmo distorcido. Então vamos olhar aqui algumas coisinhas em relação ao judô. Como vocês podem ver, primeiro vamos aqui para o nome judô, que são desses dois caracteres, que quer dizer caminho suave, ou caminho da suavidade, como preferir chamar, Temos aqui então a shiwaza, que são as técnicas de pé, porém no judô você não vai poder ficar chutando as pessoas. Essas técnicas de pé são projeções que você faz no seu oponente utilizando os pés. Inclusive, as técnicas de pé, o ashiwaza, foram técnicas muito utilizadas na escola japonesa, que inclusive chegou a se tornar de especialidade dos japoneses. Vale lembrar também que vamos ver vários nomes com waza aqui. E waza veio do japonês, que quer dizer técnica. Então, waza nunca vai ser vaza. E aquela pontuação do judô não é vazari, é wazaari, que quer dizer houve técnica ou tem técnica. Wazaari tem técnica, vazari não existe. Vamos aqui, ashiwaza, tewaza, que são as técnicas de mão. Mais uma vez, isso não está se referindo a chutes, porém, técnicas que para você projetar o oponente, você tem que utilizar mais as mãos do que as demais partes do corpo, como por exemplo o taiotoshi ou então o morotegari. E temos aqui o koshiwaza. Koshi quer dizer cintura, o quadril. Então, koshiwaza, técnicas de quadril, que são aquelas mais bonitas que as pessoas veem nas competições, que querem aprender e ficam, tendo fotos ou vídeos em slow motion dessas técnicas, como o goshi, o kigoshi, impulsio inage, seo inage e assim por diante. E vamos então aqui para técnicas de chão. Sim, gente, o judô existe técnica de chão. Se você nunca treinou chão no judô, ou você treinou errado, ou você não treinou no lugar sério. O judô é uma arte completa, ela tem tanto em pé quanto embaixo. Então, vamos ver aqui as subdivisões, O termo geral para técnicas de chão no judô é newaza. E vamos aqui pelas primeiras, que são as mais elementares, que é o osae komiwaza, que é literalmente técnicas de imobilização, como vocês podem ver.
Temos também Kansetsu Waza, técnicas de luxação. Então, sim, gente, existem chaves de braço e assim por diante, várias chaves no judô, como vocês podem ver. E também quando vamos estrangular o cidadão, né? Temos aqui as técnicas de estrangulamento. Como vocês podem imaginar, existem diversas formas de treinar estrangulamento no judô, principalmente por causa do uso da lapela, mas você não precisa simplesmente utilizar essas técnicas da lapela pensando que nunca vai usar no dia a dia, porque existe também técnicas que não precisam da lapela do kimono, como é o caso do Hadakajime, conhecido também como o popular mata-leão. Hadakajime é um shimewasa, né? Uma técnica de estrangulamento que não precisa de usar o kimono, né? A palavra Hadakajime é engraçada, né? Porque não tem nada a ver com matar leão ou matar nenhum bicho. Hadakajime seria o estrangulamento desnudo, porque você não usa o pano. Não quer dizer que você vai ficar pelado estrangulando alguém, quer dizer que você não vai precisar usar o pano, né? Para estrangular alguém. Vamos então agora para os termos do Karatê. Eu falei para vocês que iremos ver, né, primeiramente, as formas de escrever Karatê. Temos três. Temos o Karatê e Karatê-do, com esses primeiro caractere aí, que quer dizer mãos vazias, ou caminho das mãos vazias, que é mais utilizado no Karatê japonês. Porém, temos o karatê como está embaixo aí, que é o karatê com esse primeiro kanji, que é o kanji da dinastia Tang, que é utilizado no karatê okinawano. Aí você vai falar, mas Arthur, Okinawa faz parte do Japão. Hoje em dia, devido à colonização, faz parte do Japão, mas culturalmente, etnicamente, né, até linguisticamente, até certo ponto, é um povo distinto, foi por milhares de anos um país independente antes da invasão japonesa, por isso que existe essa diferença, né? Quando a gente se refere a algo que só é de Okinawa, a gente fala okinawano, e quando é algo que está em todo o Japão, a gente fala japonês. Então, o karatê, quando foi para o Japão, teve algumas modificações para se adaptar à cultura japonesa, por causa que a cultura okinawana é muito mais relax do que a cultura super fechada em etiquetas e cerimônias como é o Japão. Então houve algumas mudanças, entre elas a mudança do primeiro caractere para vazio ao invés da dinastia Tang, porque os japoneses não queriam treinar algo que tivesse uma referência a uma dinastia chinesa. Então, gente, eu vi um probleminha aqui com o meu vídeo, não sei por que não saiu essa parte, né? Mas temos aqui Tsuki, que é soco em japonês. Tsuki é o termo dele sozinho, porém quando a gente vai adicionar uma característica, a gente vai botar um ten, né? No tsu, ele vai virar zu. Porém, aceito também que você fale zu. Então, por exemplo, se fosse um soco cruzado, seria Mawashi Tsuki ou Mawashi Zuki. Da mesma maneira, se fosse um jab, seria Kizami Zuki ou Kizami Tsuki. Ou se fosse um direto, Gyaku Tsuki ou Gyaku Zuki. Existem diversos tipos de socos no karatê, só que eu falei esses porque são os mais comuns, não só no karatê, mas também em todas as artes marciais. Temos também Keri, que é chute, que muita gente erra esse, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir a palavra Keri como um complemento, né, de algum tipo de chute específico e acham que Geri que é chute, mas não. A palavra chute por si só é Keri. Esse Keri só vai virar Geri quando você adicionar alguma característica desse chute. Como vamos ver em joelhada, apesar de na língua portuguesa joelhada ter seu próprio verbo, né, sua própria palavra, em japonês eles consideram um tipo de chute. Então joelhada é Hiza-geri. Tá vendo? O Keri virou Geri e Hiza quer dizer joelho. Então joelhada é um chute com joelho, de acordo com os japoneses. Hiza-geri. Não se assustem com esses kanjis, gente, é uma questão de costume. Vocês, ao verem e se depararem várias vezes, vocês vão terminar associando, mesmo que não saibam escrever esses kanjis. Vamos então para a cotovelada, que é muito interessante, porque aqui no karatê a gente chama de empi, que é a junção de cotovelo e macaco.
Porém, em outras artes marciais japonesas, você pode ver o termo Hiji, ou Hijitsuki, ou então Hijiate, Hijiuchi. Porém, geralmente no caso a gente só usa Empi. E são os tipos de cotovelada, não importa se é frontal, se é circular, se é para trás, se é para cima ou para baixo. Vai ser um Empi. Aí você coloca a característica na frente, Oku Empi, Mawashi Empi, Mai, o Shiro e assim sucessivamente. Temos então aqui os golpes de mão aberta, que são os mais famosos do Karatê, né? Pelo menos no Karatê hollywoodiano. Temos aqui o Haitouchi, que é o golpe de mão aberta, né? Com a parte interna da mão, ou seja, você vai fazer a mão em formato de faca e a parte de dentro, né? Onde tem a junção do dedão com com o dedo indicador, né? Essa porçãozinha que você vai utilizar na pancadaria, né? Ou então toda a porção lateral da mão, né? Do começo até o fim, vai depender do momento, né? Porque muitas vezes você planeja bater com uma parte e termina batendo com tudo ou com outra. É o golpe de mão aberta com a parte interna da mão, Haitouchi. E temos também o Shutouchi, que é o golpe de mão aberta com a parte externa da mão, popularmente conhecido como faca da mão. Sabe, aqueles que o pessoal usa em filme hollywoodiano para quebrar madeira. Shutouchi. Vamos então ver agora alguns termos de competição e sparring. Competição, né? Em japonês, né? Para essas artes marciais é shiai. E temos agora a diferença de luta, o treino livre para judô e karatê. No judô o pessoal usa o randori, que popularmente no Brasil as pessoas falam randori, mas a pronúncia é randori. Randori, que é o treino livre, o sparring. Temos também, no caso do karatê, o kumite, que é luta, né? Mas pode ser utilizado como sparring dependendo da situação, porque dependendo do que você coloca antes. Se você falar Ju Kumite, é um treino livre de luta, né? Um sparring. Se for Ju Ippon Kumite, é um treino livre de luta, porém só vai haver um golpe e uma defesa por vez. E tem também o Shiai Kumite, que no caso seria a competição de luta no karatê esportivo. Então, é muito termo, mas vocês vão conseguir, não se preocupem, gente. E é isso, espero que tenham gostado, gente. A língua japonesa é riquíssima. Vimos aqui termos utilizados nas artes marciais mais populares do mundo, que são por acaso japonesas, né? O judô e o karatê. Acredito que todo mundo já praticou ou conhece alguém que praticou uma dessas duas ou as duas. Eu mesmo sou graduado nas duas, né? Eu treinei judô por muitos anos e hoje em dia e também karatê, eu continuo treinando karatê, né? Judô deu uma parada, mas são excelentes atividades físicas que podem ser utilizados tanto como uma maneira tradicional de filosofia, como uma forma de competição esportiva, caso você seja mais jovem, queira patrocínio, essas coisas, né? Você vai lá para a parte esportiva. E também pode ser utilizado como forma de defesa pessoal, se você for para um centro de treinamento correto, sério, né? Qualquer dúvida, gente, sobre japonês, pode perguntar para mim. O que vocês eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já praticaram alguma arte marcial e qual, comenta aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like no vídeo. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.